Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Hoje é sexta-feira, dia 28 de outubro. A igreja celebra a festa de São Simão e São Judas Tadeu. O evangelho de hoje é retirado do livro de Lucas, capítulo 6, versículos de 12 a 19. Naquele tempo, Jesus foi à montanha para rezar e passou durante toda a noite em oração a Deus. Quando amanheceu, ele escolheu dentre os seus discípulos 12, aos quais chamou de apóstolos. Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado o Zelota, Tiago, filho de Judas, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou o traidor. Jesus desceu da montanha e foi para um lugar plano. Estavam ali muitos outros discípulos e uma grande multidão vinda de Jerusalém, da Judéia, do litoral de Tiro e de Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e também de serem curados de suas enfermidades. E aqueles que eram atormentados por espíritos maus ficavam libertados. E todos queriam tocar a Jesus, porque dele saía uma força que curava a todos. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, novamente o Evangelho chega até a nossa vida, como uma luz e como uma força que quer arrancar a mim e a você da apatia, da indiferença, da preguiça, da acomodação e do erro. E ele quer novamente realizar aquilo para o qual ele foi enviado: corrigir, exortar e animar. Porque todas as vezes que nós ouvimos os evangelhos, é o próprio Jesus quem nos fala. E hoje nós devemos subir a montanha com Jesus e ali contemplarmos muitos discípulos que estavam com ele, talvez aquele grupo de 72. Porque Jesus saiu da sua vida agitada, da sua pastoral, daquele grupo grande de pessoas que andavam atrás dele, e foi a uma montanha para estar diante do Pai, contemplar o Pai, perguntar ao Pai o que ele deve fazer, buscar discernimento. E foi justamente depois deste momento orante que Jesus vai escolher dentre os seus discípulos um grupo, aos quais ele vai chamar de 12 apóstolos. E o evangelista de hoje vai enumerando um a um. Simão, a quem Jesus impõe o nome de Pedro, e seu irmão André, e sucessivamente ele vai mostrando o nome de cada um deles até chegar naquele último, Judas Iscariotes, aquele que se tornou o traidor. Judas não nasceu traidor. Judas não iniciou o seu caminho como traidor, mas vai ver que no percorrer o caminho, ao andar, ele começou a desencantar-se com a missão, começou a afastar-se espiritualmente de Jesus, de tal modo que seu corpo estava presente dentro do grupo, mas o seu coração e os seus interesses não. E eu e você, também nós podemos viver atrás de Jesus o nosso seguimento deste modo, onde corporalmente nós estamos, mas espiritualmente nós não estamos mais. E com isso, nós também vamos nos tornando traidores. E traidores nas pequenas coisas, porque Judas não trai em grande coisa no último momento da sua vida. Mas ele vai começando através de pequenas coisas, é que ele vai chegar a esse momento fatal, de vender o Senhor, de trocar o Senhor. E às vezes todos nós também vendemos o Senhor por tantas coisas, tantas porcarias que não vão salvar a nossa vida, mas que, seduzidos pelo canto de sereia, nós acabamos nos deixando levar pelo erro. Outro grande ensinamento que o evangelista deixa para nós é Jesus orante, o divino orante, aquele que contempla o Pai. É impossível viver a nossa vida apostólica sem espírito de oração. É impossível viver a nossa consagração ao Senhor sem uma cultura orante. E às vezes nós não acreditamos mais no poder da oração. Às vezes nós não acreditamos mais na necessidade da oração,
porque nós edificamos um bezerro de ouro das nossas técnicas, das nossas capacidades humanas, e assim nós realizamos muitas obras que são incapazes de evangelizar. Atividades pastorais que causam estresse, causam cansaço, mas que não evangeliza e nem preenche, nem alimenta o espírito de cada um de nós. Hoje nós vemos então essa multidão atrás de Jesus, uma multidão de discípulos, diz o nosso evangelista. Também uma multidão de outros homens e mulheres que vão para escutar Jesus, querem ouvir Jesus, e é preciso escutar Jesus. É preciso sempre estar com a cabeça recostada no peito de Jesus para poder perceber na intimidade o que é que ele suscita em mim e suscita em você também. Após escolher o grupo apostólico, porque o grupo dos 12, chamado grupo apostólico, ele nasce de uma oração de Jesus. E Jesus deve ter utilizado um critério humano, esse sim, esse não. Porque todo mundo é bom, mas ninguém é bom para tudo. Jesus deve ter utilizado esse critério de seleção, seletivo. Você sim e você não. E ele escolheu, então, os 12, aos quais ele chamou de apóstolos. Nasce assim o grupo apostólico. De tal modo que, quando nós percebemos nos evangelhos, nós podemos encontrar uma variante de discípulos, de discípulas que andam atrás de Jesus, que estão andando atrás dele, às vezes de modo interesseiro, às vezes com motivação inconsistentes. Depois nós temos aqueles 72 que Jesus selecionou dentre a grande maioria dos seus discípulos. E hoje nós encontramos então o grupo dos 12, aos quais ele próprio chamou de apóstolos, onde Pedro tem a primazia, onde ele deixa de ser Simão, morre o Simão naquele momento para nascer uma outra pessoa, um servo de Jesus, o vigário de Jesus, chamado Pedro, o primeiro Papa. Quando Jesus desce para a planície, uma grande multidão o espera. Multidão de discípulos e também de pessoas que vieram de Jerusalém, da Judéia, do litoral de Tiro e Sidônia, para escutar a Jesus. Aprendamos a escutar a Jesus. A nossa igreja é una porque uma só. É santa por causa de Jesus e do Espírito do Senhor que habita nela. É católica porque a palavra católico significa universal, mundial, igual no mundo todo. E é apostólica porque ela nasce sobre a base dos apóstolos. Por isso ela é apostólica. E todos nós devemos aprender nesta semana esses meios de crescimento espiritual que o Senhor nos deu o exemplo. A oração pessoal, a leitura diária da palavra de Deus para poder recebermos o discernimento do Espírito para fazer as seleções necessárias que o Senhor provoca em cada um de nós. A vida sacramental, a missa dominical ou a missa diária, a confissão e para nós católicos também o terço de Nossa Senhora. Todos esses meios de crescimento espiritual nós vamos encontrar em Jesus. Em diversas partes dos evangelhos encontramos Jesus orante, Jesus orando ao Pai. E que ele ajude cada um de nós a tocarmos as suas vestes. A tocarmos as suas vestes porque dela nós recebemos libertação e também recebemos cura. Jesus continua o mesmo ontem, hoje e amanhã. Um grande e fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser. São Simão e São Judas Tadeu, rogai por nós. Amém.